E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A chegada de Everton Ribeiro à Colina causou um verdadeiro rebuliço entre torcedores, dirigentes e membros da imprensa esportiva, que não paravam de registrar cada momento do craque desembarcando na cidade. Desde a saída do ônibus até o primeiro contato com a torcida, era possível sentir a energia contagiante de um público que parecia ter preparado cada detalhe para transformar a chegada de Everton em uma festa memorável, um cenário digno de filme esportivo. Boatos começaram a circular imediatamente sobre como ele poderia transformar o meio-campo, levando o Bahia a um patamar que muitos consideravam distante até então. A especulação sobre o impacto de sua presença já estava em alta nas redes sociais, com torcedores debatendo possíveis combinações táticas, ajustes no esquema de jogo e até mesmo o efeito psicológico que sua chegada teria sobre os adversários. É impossível ignorar o simbolismo desse momento. A festa não era apenas pela chegada de um jogador, mas pelo retorno de uma esperança que poderia redefinir toda uma temporada, despertando uma aura de entusiasmo que contagia até mesmo os menos atentos. Entre câmeras, flashes e aplausos, a expectativa crescia com cada passo de Everton na Colina, consolidando um clima que parecia anunciar grandes mudanças. Desde o instante em que os primeiros gritos ecoaram pelas ruas próximas à Colina, a narrativa sobre a chegada de Everton começou a ganhar contornos de lenda urbana esportiva, com relatos de torcedores que garantiam ter visto ônibus, carros e motos formando um verdadeiro cortejo em homenagem ao jogador. Alguns especialistas começaram a analisar a situação com lupa, tentando prever como o novo reforço poderia impactar os jogos mais importantes da temporada, levando o time a assumir uma postura mais ofensiva e criativa. As redes sociais explodiram em mensagens de celebração, vídeos amadores e até memes que brincavam com a magnitude da festa, reforçando a sensação de que a presença de Everton poderia marcar uma era na Colina. Entre especulações sobre quem assumiria a faixa de capitão ou qual seria a primeira posição do meio-campo a ser transformada, cada detalhe da chegada do jogador parecia ganhar vida própria. Dirigentes do clube, por sua vez, mantinham um sorriso contido, deixando escapar poucas palavras, mas transmitindo através de gestos e acenos a confiança de que a contratação poderia ser decisiva para reforçar a identidade do time. Enquanto isso, torcedores mais fervorosos improvisavam cânticos que rapidamente se espalharam pelos arredores, mostrando que, mais do que a presença física, Everton Ribeiro trouxe consigo um verdadeiro movimento de energia coletiva que parecia contagiar a cidade inteira. A especulação não parou apenas nas questões táticas ou nos cânticos da torcida, mas se estendeu aos bastidores, onde fontes não oficiais começaram a comentar possíveis negociações envolvendo outros jogadores. Ajustes financeiros e até mudanças na comissão técnica que poderiam acompanhar a chegada do craque. Alguns jornalistas apontavam que Everton Ribeiro poderia ser o elo que faltava para transformar o estilo de jogo do Bahia, passando de uma equipe tradicionalmente defensiva para um time que se aventura com ousadia no ataque, com passes precisos, visão de jogo diferenciada e capacidade de liderança que, segundo rumores, motivaria até os atletas mais jovens. O clima nos arredores do estádio era de antecipação pura, com comerciantes, transeuntes e curiosos reunidos para acompanhar cada detalhe da chegada.
como se estivessem testemunhando o início de uma revolução silenciosa, mas poderosa. Comentadores esportivos começaram a imaginar combinações inéditas de jogadas, dribles e passes que poderiam surgir graças ao talento de Everton, e as redes sociais se transformaram em um palco de debates apaixonados sobre quais seriam os próximos passos do clube. Ao mesmo tempo, circulavam especulações sobre a reação dos adversários, que certamente precisariam rever estratégias diante da presença de um jogador capaz de mudar a dinâmica de qualquer partida. Nesse contexto, cada gesto de Everton, cada sorriso ou aceno para uma torcida era analisado minuciosamente, como se pudesse revelar pistas sobre o futuro do time e sobre como ele se encaixaria na estrutura existente da equipe. Enquanto os holofotes da mídia focavam em cada movimento de Everton Ribeiro, começaram a surgir rumores sobre um possível impacto psicológico dentro do grupo de jogadores já estabelecidos, levantando especulações sobre rivalidades internas, adaptações no estilo de jogo e a necessidade de ajustes na hierarquia da equipe. Alguns especialistas afirmavam que a chegada de um jogador desse calibre poderia servir como catalisador para motivar atletas que, até então, vinham apresentando desempenhos medianos, enquanto outros sugeriam que poderia gerar tensão, com disputas naturais por espaço e influência dentro do elenco. Por outro lado, torcedores mais otimistas viam na chegada de Everton a oportunidade perfeita para resgatar o orgulho da torcida, reacendendo a paixão pelo time e tornando cada partida um espetáculo não apenas de habilidades individuais, mas de identidade coletiva. A festa na colina não era apenas simbólica, mas também estratégica. Cada canto, cada bandeira e cada grito representava a expectativa de que o jogador pudesse, de fato, redefinir a história do clube nos próximos meses. Entre análises de comentaristas, especulações de influenciadores digitais e debates fervorosos entre torcedores, a narrativa sobre o impacto de Everton Ribeiro começava a se consolidar, criando um clima de antecipação que parecia prenunciar grandes momentos de emoção e intensidade em campo. Alguns rumores começaram a sugerir que Everton Ribeiro poderia até assumir responsabilidades além do meio-campo, ajudando na articulação de jogadas ofensivas e até mesmo na tomada de decisões estratégicas durante partidas decisivas. Boatos indicavam que o clube estaria considerando ajustes no modelo de treinamento, aproveitando a experiência e a visão de jogo do jogador para transformar a equipe em um conjunto mais coeso e agressivo, capaz de surpreender adversários e conquistar resultados inéditos. A expectativa se tornava ainda maior quando se falava da integração de Everton com os atletas mais jovens, que poderiam absorver técnicas, hábitos e mentalidade vencedora, reforçando o legado do craque e transformando o elenco em uma mistura de talento e experiência que poderia se tornar referência no cenário esportivo nacional. Enquanto a cidade vibrava, cada passo dado pelo jogador dentro da colina era acompanhado por uma onda de entusiasmo, especulação e esperança, como se cada movimento pudesse representar o início de um novo capítulo da história do Bahia. Entre câmeras, flashes e aplausos, os rumores sobre a influência de Everton Ribeiro começaram a crescer, mostrando que seu impacto ia muito além da técnica, tocando diretamente o coração de uma torcida sedenta por conquistas e emoções inesquecíveis. O burburinho em torno da chegada de Everton Ribeiro começou a extrapolar o ambiente físico da colina, se espalhando pelas redes sociais, grupos de torcedores e até conversas informais entre especialistas e ex-jogadores. As especulações sobre contratos,
Bônus por desempenho e possíveis renovações alimentavam discussões acaloradas, enquanto torcedores se perguntavam se o craque poderia trazer um estilo de liderança capaz de transformar o time dentro e fora de campo. Comentários sobre seu histórico, partidas memoráveis e habilidade de decidir jogos se misturavam com rumores sobre sua adaptação à nova cidade e ao novo ambiente, criando uma narrativa que parecia combinar realidade, expectativa e desejo de vitória. Entre entrevistas rápidas, acenos e declarações cuidadosamente medidas, Everton se mantinha no centro das atenções, enquanto a torcida continuava a festa, mostrando que sua chegada não era apenas sobre futebol, mas sobre identidade, esperança e a construção de um legado que poderia durar muito mais do que uma temporada. Cada detalhe observado, cada gesto, cada sorriso, contribuía para alimentar uma história que já estava sendo contada antes mesmo do primeiro apito em uma partida oficial, transformando sua chegada em um verdadeiro fenômeno de especulação e entusiasmo coletivo. Desde os primeiros rumores sobre a chegada de Everton Ribeiro, começaram a surgir discussões sobre como sua presença poderia influenciar diretamente a formação tática do Bahia, levantando especulações sobre mudanças profundas no estilo de jogo da equipe. Fontes não oficiais apontavam que, com a experiência do craque, o treinador poderia experimentar formações mais ousadas, tentando explorar combinações de passes curtos e infiltrações que antes pareciam arriscadas. Alguns boatos sugeriam que Everton poderia até se tornar um elo entre defesa e ataque, assumindo responsabilidades que tradicionalmente eram distribuídas entre vários jogadores, permitindo que o time se movimentasse com mais inteligência e coordenação. Torcedores comentavam em grupos de mensagens sobre a possibilidade de ele criar jogadas decisivas nos momentos mais críticos, enquanto influenciadores esportivos especulavam sobre a necessidade de ajustar a velocidade do meio-campo, a fim de maximizar o impacto do craque. Entre comentários e vídeos compartilhados nas redes, surgiam hipóteses sobre quem se beneficiaria mais com sua presença, quais jovens talentos poderiam aprender diretamente com ele e de que maneira a mentalidade vencedora de Everton poderia contornar adversidades em partidas de grande pressão. A festa na colina, portanto, parecia muito mais do que uma celebração. Era a antecipação de uma transformação estrutural e psicológica que poderia alterar a dinâmica do clube de maneira definitiva, alimentando debates e teorias sobre o futuro imediato do Bahia e o papel de cada jogador dentro da nova engrenagem. Ao mesmo tempo, começaram a circular especulações sobre possíveis impactos fora do campo, principalmente relacionados à influência de Everton Ribeiro sobre a motivação e o comportamento dos companheiros de equipe. Alguns jornalistas sugeriam que sua experiência poderia incentivar atletas mais jovens a elevar o nível de desempenho, adotando hábitos de treino mais rigorosos e uma mentalidade de profissionalismo que transformaria o ambiente interno do clube. Por outro lado, havia rumores de que a presença de um jogador de destaque poderia gerar tensão entre atletas que, até então, ocupavam posições centrais no elenco, levantando questionamentos sobre liderança e espaço dentro do time. Torcedores e especialistas se dividiam entre otimismo e cautela, imaginando se a chegada de Everton seria suficiente para inspirar conquistas imediatas, ou se seria apenas um ponto de partida para ajustes graduais, que exigiriam paciência e estratégia.
Nas redes sociais, comentários fervorosos discutiam desde a compatibilidade de estilo de jogo até a capacidade do jogador de assumir responsabilidades em momentos decisivos. Enquanto vídeos e fotos da festa na colina reforçavam a narrativa de que o craque já havia se tornado um símbolo de esperança e ambição para o clube. A especulação sobre seu impacto psicológico, portanto, se misturava com debates técnicos, criando um cenário rico de expectativa e emoção. Além das análises táticas e comportamentais, começaram a surgir boatos sobre a possibilidade de Everton Ribeiro influenciar diretamente decisões estratégicas do treinador durante partidas importantes, algo pouco comum, mas que alguns especialistas consideravam plausível devido à experiência acumulada pelo jogador. Fontes não oficiais comentavam sobre reuniões internas, ajustes em treinos e discussões sobre posicionamento que poderiam contar com a opinião do craque, especialmente em momentos críticos, onde a visão de jogo e a capacidade de leitura de Everton poderiam fazer diferença. Torcedores começaram a especular sobre sua capacidade de criar jogadas inesperadas e de surpreender adversários com passes precisos, dribles rápidos e a habilidade de ler defesas completas, transformando cada partida em uma oportunidade de exibir criatividade e liderança. Nas redes, circularam teorias sobre como ele poderia reorganizar o ritmo do time, alternando entre jogadas rápidas e movimentações inteligentes para explorar brechas em defesas adversárias. Alguns especialistas afirmavam que sua chegada poderia influenciar até mesmo negociações futuras, com a possibilidade de atrair outros talentos interessados em jogar ao lado de um jogador de prestígio. Enquanto comentaristas esportivos especulavam sobre a transformação do Bahia em um time mais ousado, capaz de desafiar expectativas e criar histórias memoráveis. Entre rumores e debates apaixonados, cada detalhe sobre Everton Ribeiro parecia alimentar uma narrativa de potencial revolucionário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, surgiam especulações sobre o efeito da chegada de Everton sobre a torcida e o clima nos estádios, com muitos acreditando que sua presença poderia elevar a frequência, intensidade e energia dos torcedores em jogos decisivos. Comentários em redes sociais indicavam que a combinação da habilidade do craque com a paixão da torcida poderia gerar partidas marcadas por momentos de explosão emocional, cânticos contagiantes e uma atmosfera que transformaria a colina em um verdadeiro caldeirão, capaz de influenciar o desempenho do time e até intimidar adversários. Alguns analistas esportivos sugeriam que a pressão positiva da torcida poderia reforçar a autoconfiança dos jogadores, fazendo com que desenvolvam uma performance mais assertiva e coesa em campo. Boatos sobre a criação de novos símbolos, faixas e homenagens personalizadas para Everton começaram a circular, reforçando a ideia de que sua chegada não era apenas um reforço técnico, mas um catalisador de identidade e orgulho coletivo. Entre especulações sobre a energia contagiante que ele poderia trazer e debates sobre o impacto emocional em confrontos importantes, a narrativa construía um quadro em que a chegada de Everton Ribeiro representava muito mais do que a entrada de um jogador talentoso. Era a promessa de uma revolução cultural e esportiva dentro do clube, capaz de mobilizar multidões e consolidar a paixão da torcida de maneira inédita.
Os rumores sobre o efeito da chegada de Everton Ribeiro também se estenderam a possíveis mudanças na hierarquia dentro do elenco, levantando especulações sobre como outros atletas poderiam reagir à sua liderança e influência natural. Alguns comentaristas afirmavam que ele poderia assumir um papel de mentor, orientando jovens talentos e ajudando-os a desenvolver técnicas, visão de jogo e disciplina profissional, criando um ambiente de aprendizado constante. Por outro lado, havia quem acreditasse que sua presença poderia gerar competitividade interna, com disputas sutis por espaço e influência dentro do time, exigindo do treinador uma habilidade especial para equilibrar egos e motivar a todos. Entre conversas informais, posts em redes sociais e comentários de especialistas, circulavam teorias sobre ajustes de treino, mudanças na postura em jogos decisivos e até adaptações na comunicação entre atletas para garantir que o talento de Everton fosse plenamente aproveitado. Boatos sobre negociações futuras e possibilidade de trazer outros jogadores de destaque começaram a ganhar força, reforçando a narrativa de que sua chegada poderia marcar o início de uma era de planejamento estratégico e evolução contínua dentro do Bahia. A festa na colina, portanto, parecia apenas o primeiro capítulo de um enredo complexo e cheio de expectativas, onde cada detalhe era analisado e cada gesto de Everton Ribeiro passava a ter significado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!